Olá, estamos para esta última aula de vícios de língua portuguesa, conforme falamos no início, na primeira aula. Esta é a última. Procuramos fazer cada aula, cada comentário com 10 a 12 minutos. Então, falamos de alguns vícios de linguagem e hoje estamos falando de gerundismo. O gerundismo não é tão antigo assim na língua portuguesa. Podemos dizer que é algo moderno. Isto teve início há algum tempo com telefonistas, com traduções de línguas para a língua portuguesa. Então, eu vou ler o que é gerundismo. O gerúndio é perfeito na língua portuguesa. Eu disse que não estaria ensinando gramática, mas o gerúndio faz parte da língua portuguesa. Por exemplo, ide por todo mundo pregar o evangelho. É uma ordem, imperativo. Alguém diz que Jesus, na fala, disse, indo por todo mundo, vão pregando o evangelho. O gerúndio é algo que está acontecendo, está num processo. Nada errado com o gerúndio. O problema é o gerundismo. Gerundismo é o uso inadequado do gerúndio. O uso de gerúndio em excesso para algo desnecessário na tentativa de reforçar uma ideia de continuidade. Exemplos. Eu vou estar enviando um e-mail para o meu amigo amanhã. Mas por que eu vou estar enviando? Vamos cortar, geralmente é o estar que está no meio. Eu estarei enviando um e-mail para o meu amigo. Ou então, eu enviarei um e-mail para o meu amigo. Agora, eu vou estar enviando. É um vício de linguagem que é o chamado gerundismo, que fica muito feio, muito feio. O correto, eu enviarei um e-mail para o meu amigo, ou vou enviar. Até 2 verbos nós podemos aceitar sem problema nenhum, mas 3 verbos sequenciados fica muito ruim, fica muito feio. Vou estar enviando. Em que eu poderia estar ajudando? Mas por que eu devo falar? Porque em que eu poderia estar ajudando. O correto seria, em que eu poderia ajudar? Nós vemos muito, e eu ouço muito aqui na nossa emissora, pessoas que são boas, são pregadores, mas amanhã vamos estar falando, amanhã vamos estar pregando. É um vício que depois que a pessoa habituou em falar, fica difícil. Eu já escrevi para alguém, coloquei tudo num papel. Eu disse, você não vai mais falar isso no rádio. É um pregador, ele é técnico, mas é assessor de evangelista também. E ele fala muito. Certamente isto vai chegar aos ouvidos dele e ele vai perceber. Então, devemos evitar o gerundismo. Amanhã vou estar fazendo, amanhã vou estar pregando, amanhã vou estar denunciando. Tire esse estar do meio e vamos acabar com esse gerundismo, porque fica muito feio na nossa linguagem. Meu querido, minha querida, cada um em particular que está me ouvindo, ou usando o plural de modéstia, nos ouvindo e nos vendo, nós mostramos quem somos através das nossas palavras, do nosso discurso. Às vezes você vê uma pessoa de bonita presença e os traços, a pessoa bem vestida, fala, nossa, que pessoa, começa a falar, logo se percebe. Há alguns minutos para perceber que aquela pessoa não tem um preparo,
aquela pessoa está se revelando pelas suas palavras. Por outro lado, se vê uma palavra, às vezes uma pessoa que não é tão bonita, os seus traços físicos, fala, que pessoa feinha. Você vai conversar com ela e você percebe. Então, olha como eu me enganei, né? Olha, eu realmente fiz confusão na minha cabeça, porque eu achava que essa pessoa, mas essa pessoa fala muito bem. Isto sempre tem acontecido, sempre acontece, né? E isto sempre acontece comigo. Usando esses poucos minutos, vamos ver algumas palavras que às vezes as pessoas têm dificuldade em entender e têm dificuldade em fazer o emprego de uma frase. Por exemplo, assistir. Assistir é uma palavra, podemos dizer, arcaica. Ninguém está usando mais esta palavra no sentido de moradia, de residência. Onde assistes? Quando eu era menino, eu ouvia pessoas falar com a minha avó, onde fulano assiste? Isto é, onde fulano mora? O segundo caso, o médico assiste o doente, no sentido de cuidar dele. O enfermeiro assiste o doente. Agora, nós não podemos falar, eu assisto o filme, eu assisto a pregação pela live. Não. Eu assisto ao filme, no sentido de presenciar. Eu assisto ao discurso pela internet. Então, no sentido de presenciar, nós temos que usar ao e não o ou a, simplesmente. Outra palavra que as pessoas fazem confusão, muitas vezes temos ouvido, a palavra existir. Então, existir, existência. Então a pessoa fala, olha, fulano aí existe, o negócio é o seguinte, ele trabalha para a sua subsistência, porque ele subsiste. Não. Existe sim, mas nós temos que falar subsiste, não subsiste. Por quê? Porque é um encontro consonantal de um B e um S. Para falar subsiste, devia ter um I aqui, mas não tem. Existência, subsistência. Você não fala psiquiatra, você não fala psicólogo, você fala psiquiatra, psicólogo. Por quê? Porque é o encontro de duas consoantes. Alguma outra coisa que eu anotei aqui, que é muito importante. Donde, onde e aonde. Donde venho, que significa de onde, mas nós podemos falar donde. Donde viemos? Onde estamos agora? Onde nós usamos quando estamos parados? Onde estou agora? Eu estou aqui falando de língua portuguesa. Aonde eu vou depois? Aonde indica movimento. Então, eu não posso dizer, olha, aonde eu estou agora? Onde eu vou depois? Então, donde, onde e aonde. Donde eu venho? Onde estou? Aonde irei depois? Mais uma palavra. Protocolizar. Há poucos dias, um jornalista muito famoso falou, dando risada, assim, olha, eu vi, achei muito engraçado, a pessoa falou protocolizar, eu acho que ela queria dizer protocolar. Amados, protocolizar está corretíssimo, assim como protocolar. Eu tenho dificuldade em usar protocolar. Eu uso protocolizar,
Mas advogados e pessoas cultas usam protocolar. As duas estão certas. Então, eminente, começando com a palavra, com a letrinha E iminente, começando com I. Então, nós falamos o quê? Que a volta de Jesus é eminente e iminente. Por que eminente? Eminente é importante. Eminente é alto. Eminente, o eminente advogado, o eminente pregador. Então, agora, iminente é o que está para acontecer. Por isso dizemos nas nossas pregações, a volta de Jesus, eminente e iminente, que está para acontecer. Encerrando, eu espero ter ajudado, mas nunca usa uma palavra sem conhecê-la. Há muitos anos, em 72, 73, eu estava na casa de um vizinho, tinha acabado de comprar um televisor. Então ele estava assistindo à televisão. E o locutor estava dizendo assim, jogador medíocre. Ele falou, nossa, que palavra bonita. Mas medíocre significa uma pessoa que não tem nada, uma pessoa simples, uma pessoa da gente do povo, mas só que só faz coisa errada. Então, uma ocasião foi homenagear um advogado. Eu quero chamar aqui o eminente, o ilustre, e foi jogando adjetivo. O ignóbil advogado. Espera, ignóbil? Meu Deus, acabou com o homem. Ignóbil, ignorante. Então, ele estragou tudo. Devia conhecer, saber a palavra que ele está usando. Nós temos dicionários. E hoje, graças às redes sociais, é muito fácil. Então, espero ter ajudado, estou sempre ao dispor, espero ter sido útil e que Deus abençoe. Eu fico feliz de poder ajudar, se é que eu pude ajudar. Pastor Toninho, penso que cumpri minha obrigação, cumpri o que eu havia prometido a seu pedido. Deus abençoe a todos.